Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ok? Nós estamos num capítulo muito legal que está falando sobre o esboço geológico da Terra, que eu peço que você encare como uma bela ousadia na época do Espiritismo, que vem nos trazer a realidade geológica diante de um período que se ensinava na escola o criacionismo. Então, era muito novo isso para a ciência e o Espiritismo já trazia na sua doutrina os ensinamentos. Os espíritos corroboravam, assinavam embaixo aí das descobertas da ciência, né? Então, vamos estudar hoje o período terciário, que corresponde ao período terciário da era Cenozoica atual, denominações que surgiram depois de que foi escrito este livro. Com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto, modificam-se profundamente as condições de vitalidade e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos, depois do que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização, mais perfeita, se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude de sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que as matérias em fusão se derramassem livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não se deu quando este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas, como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto noutros pontos decalcamentos e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se então muito desigual, as águas que, até aquele momento, a cobriam de maneira quase uniforme na maior parte da sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes, ou cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Tal grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu instantânea, nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente em épocas mais ou menos distanciadas. Olha que curioso, né? A explicação dada por essas formações, né? Que a gente tem hoje, as ilhas, as montanhas, os continentes e tudo mais, já que antes disso era tudo mais ou menos coberto por água numa fina camada, né? E mediante essa transformação o mundo se pareceu mais do que o que hoje a gente encontra. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já ficou dito, a inclinação das camadas de sedimento, primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a horizontalidade, para se chegar às de formação primária tem-se que atravessar todas as outras, até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Quando,
porém, se ergueram em montanhas. Aquelas camadas foram levadas acima do seu nível normal, indo às vezes até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. Por isso que a gente tem os granitos aí que a gente explora, justamente a gente corta as montanhas para retirar o granito, né? É assim que as grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas primitivamente formados no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que para tanto não bastariam todas as águas existentes na Terra, ainda mesmo que fosse em quantidade 100 vezes maior. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu, então caberia perguntar o que foi feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Lembra que eu falei em um encontro passado que se encontram conchas nos picos das montanhas, mas não que dizem que porque tem conchas, lá já foi mar. Aí você imagina que o mar, para existir lá, tinha que ter inundado o globo. Não é assim. É que neste período, né, que o globo era mais ou menos plano, começou a trincar, a esfriar e a levantar grandes montanhas e formaram as placas tectônicas que até hoje são motivos de terremotos e de vulcões e até de tsunamis, como a gente tem visto aí no nosso período moderno acontecer, já que o globo continua vivo em atividade, né? Isso é vida. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que, na posição primitiva, se achavam a grande profundidade, compõem hoje o solo de certas regiões. E aí você entende por que a gente consegue descobrir tantos períodos anteriores da Terra sem a gente escavar aí 40 quilômetros da crosta terrestre para poder achar o magma lá, coisa que seria impossível porque a temperatura sobe absurdamente. Lembra que eu te falei que a temperatura do magma expelido por esses vulcões que estão em atividades hoje é em média de 1.100 graus. Rocha derretida, 1.100 graus. Então por isso que a gente consegue descobrir tanta coisa aí, porque essas camadas foram elevadas, né, em terremotos, em adequações, em readequações do planeta. Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou em alguns sítios fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão, os vulcões, que são como chaminés da imensa fornalha, ou, melhor, válvulas de segurança que, dando saída ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Da intensidade desse fogo é possível fazer-se ideia, ponderando-se que no seio mesmo dos mares se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre neles penetra não consegue extingui-los. Lembrando que essas fendas são as placas tectônicas e que os vulcões eles são formados nessas fendas, que, como uma panela de pressão, expelem o excesso, não correndo o risco de haver um grande terremoto mundial, né? Já que não para lado nenhum poderia escapar essa pressão, essa temperatura, essa atividade. Então, isso é escapado nos vulcões. Atualmente nós temos 5 ou 6 vulcões ativos no planeta. Você pode procurar no YouTube, eu já falei, vulcões, vulcão, lava, e você vai ver que tem câmeras até em alguns lugares, como na ilha de La Palma, das Ilhas Canárias, na ilha que já foi muito mais forte, na Islândia, eu não sei pronunciar o nome do vulcão, é bem complicadinho. Tem no Havaí acontecendo nesse momento, tem um vulcão na Itália também, e que agora eu esqueci o nome, mas que está em atividade, e tantos outros lugares, sem contar as fontes termais, os geysers, né, que tem em tudo quanto é canto. Mas voltando aqui para o estudo. Os levantamentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, que ao mesmo tempo se haviam tornado mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos e pela depressão de outros.
Mas esses terrenos tornados baixos, levantados por sua vez ora num ponto, ora noutro, expulsaram as águas, que refluíram para outros lugares e assim por diante, até que houvessem podido tomar um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo. As águas, escoando-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descoberto pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que eles cobriam e lhes deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados, enquanto outros eram aterrados. Olha que interessante, uma nota de Allan Kardec. Camadas de calcário conchífero, ou seja, conchas, foram encontradas nos Andes, América do Sul, a 5.000 metros acima do nível do mar. E isso não é porque tinha oceano acima dos 5.000 metros. É simplesmente porque aquele terreno estava baixo e se elevou 5.000 metros. Pois montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras, devidas à ação das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente, calcária, ou de outra natureza. As matérias carregadas pelas correntes de água formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem das dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. As do período terciário, formadas, em vez disso, sobre base muito desigual e pela ação carreadora das águas, apresentam um caráter mais local. Por toda parte, fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores, na ordem em que se formaram, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Durante os reviramentos do solo, ocorridos no princípio deste período, a vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos baldos de fósseis. Desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais. Estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies, com organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco das de hoje. No correr dos dois períodos precedentes, eram pouco extensos os terrenos que as águas não cobriam, eram, ainda assim, pantanosos e com frequência ficavam submersos. Essa é a razão por que só havia animais aquáticos ou anfíbios. Período terciário, em o qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário, ao de répteis monstruosos, também o terciário presenciou o de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Estes dois últimos, variedades do elefante, tinham de 5 a 6 metros de altura e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Também assistiu esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que ainda hoje existem. Algumas das dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas de formas menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços. Tais o Felis Speleoea, sei lá se fala assim, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os Cervus megaceron, variedade do cervo, cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. É interessante que ele vai fazendo descrições do que era descoberto até na época, lembrando que os espíritos não vêm fazer o trabalho para a gente, então eles não iriam nos contar em detalhes como aconteceu, para que a gente aprenda, a gente trabalhe, mas, novamente, olhe para o aspecto científico e histórico da importância que isso foi escrito num período em que se ensinava o criacionismo na igreja. E aí o espiritismo nos traz as descobertas da ciência daquela época para
se contrapor ao simplismo de que tudo foi criado em apenas 6 dias. No próximo episódio, nós vamos estudar o período diluviano, que corresponde à época do Pleistoceno, no período quaternário da Era Cenozoica. Eu não estudo geologia já faz um monte de tempo, então para mim isso é quase grego. Mas é só para ilustrar como o Espiritismo encara a criação. Afinal de contas, nós estamos estudando aí a Gênese, não segundo aquele livro, mas segundo o Espiritismo. Tá bem? Eu te espero. Até lá. Tchau.